Bom dia, Lívia. Bom dia, Fabiana. Bom dia, Pedro. Gente, eu vou começar, tá? Nós temos que ser pontuais. Na última aula, tá, nós estudamos sobre a política, sobre a política interna do Segundo Reinado, certinho? Nós falamos sobre o parlamentarismo às avessas, falamos sobre a disputa partidária no início do governo de Dom Pedro II, e falamos como que o Dom Pedro II ele conseguiu resolver essa disputa que no período regencial ameaçou a integridade territorial do Brasil. E vimos que isso se dará através do parlamentarismo às avessas. Então, nós tratamos, tá? Nós tratamos sobre essa política interna. Só para a gente reforçar um pouquinho, esse parlamentarismo às avessas, gente, também, como é conhecido, né? A era da conciliação, isso, em grande parte, deve-se à atuação do Marquês do Paraná, grande parte a atuação do Marquês do Paraná. Por que as avessas? Porque era o contrário daquilo que se praticava em outras nações, em outros países, onde vigorava a forma de governo, a monarquia parlamentarista. Então, aqui era parlamentarismo às avessas, porque era contrário. Hoje, na Inglaterra, por exemplo, o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento. Aqui no Brasil, o primeiro-ministro era escolhido por quem? Pelo imperador. Lá na Inglaterra, quem manda, quem tem a função de governar é o primeiro-ministro. Aqui no Brasil, quem mandava era o imperador, era Dom Pedro II. Não, tá? O primeiro-ministro. E percebemos que existe uma outra diferença, é que na Inglaterra o órgão máximo da monarquia é o poder legislativo, é o parlamento, e aqui no Brasil, durante o Segundo Reinado, quem era o órgão máximo, a autoridade máxima? Era o poder legislativo? Não. Era o poder executivo, personificado por Dom Pedro II. Tá? Então, tratamos sobre a política interna do primeiro reinado. Joia, nós iniciamos na última videoaula. Não foi vídeo, não. Eu gravei na terça, mandei para vocês. Nós falamos sobre a economia do Segundo Reinado, começamos a tratar. E vimos que a economia do Segundo Reinado, governo Dom Pedro II, novamente, sempre precisamos ter esse mapa mental de que, sempre que falarmos de Segundo Reinado, estou falando de Dom Pedro II, Pedro de Alcântara, aquele que ascendeu ao poder através do golpe da maioridade. Nunca podemos esquecer. Então, a aula de hoje, especificamente, Economia do Segundo Reinado, tá? Aula 29 e aula 30. No final da aula, eu irei falar para vocês sobre a matéria da prova,
e até mesmo fazer algumas considerações. Meus queridos, vamos lá. Nós sabemos que o período, tá? O período regencial e o primeiro reinado foram tempos de economia, tá? Fraca. Foram tempos de estagnação econômica. Ou seja, durante esse período, primeiro reinado, período regencial, a economia brasileira não tinha uma atividade sustentável, a economia brasileira estava extremamente decadente. Extremamente decadente. E nós vamos verificar que o governo de Dom Pedro II, ele vai tirar o Brasil dessa recessão, dessa estagnação econômica. Dom Pedro II, ele contou com a sorte de algo mais poderoso do que ele. Mas o que era mais poderoso do que Dom Pedro II? Mais poderoso do que Dom Pedro II era o todo-poderoso e onipotente Rei Café. Rei Café. Dom Pedro contou com a sorte. Contou com a sorte de, no período em que ele era o chefe do executivo, no período em que ele era o imperador, a economia brasileira estava, olha aqui, numa trajetória extremamente ascendente. A economia brasileira, ela estará muito bem, obrigado. Isto por causa do todo-poderoso Rei Café. Mais poderoso do que Dom Pedro era o café. E digo para você que o café, ele vai gerar um período de extrema prosperidade, um período de extremo crescimento, desenvolvimento. E por que não? De modernização do Brasil. Já que as estruturas que nós tínhamos eram estruturas essencialmente agrárias. E nós vamos verificar que, embora o café seja uma atividade agrária, o café fará com que o Brasil, sobretudo São Paulo, venha viver um período de grande desenvolvimento estrutural, grande desenvolvimento urbano. Então, nós vamos comentar, a partir de agora, sobre o café. O café que dará, além do crescimento econômico, da prosperidade, do desenvolvimento, da urbanização, da industrialização, dará estabilidade. Dará estabilidade ao governo de Dom Pedro II. Se Dom Pedro II consegue permanecer tanto tempo no poder, de 1840 a 1889, 49 anos, deve-se ao café. A estabilidade econômica. A estabilidade econômica que o café proporcionou. Tem méritos, Dom Pedro? Tem méritos. Falamos isso, está na última aula que eu enviei para vocês. Falamos sobre isso. Tem méritos? Sim, porque Dom Pedro conseguiu a estabilidade política. A estabilidade política é mérito dele. Juntamente com o Marquês do Paraná, que conseguem, através desse gabinete da conciliação, apaziguar as disputas políticas. E nenhum governo se sustenta em um cenário de decadência econômica e em um cenário de crise política. Crise política e crise econômica não dá sustentação a um governo. Dom Pedro fica 49 anos, por quê? Estabilidade política e estabilidade econômica, prosperidade econômica. Vamos comentar um pouquinho sobre o café. Você deve saber
tá? Que o café não é uma planta originária do Brasil. O café, ele é oriundo, proveniente da África. E o café, ele chegou no Brasil ao longo do século, tá? 18, e ele foi introduzido primeiramente lá no estado do Pará. No estado do Pará. Porém, o café, ele não se adaptou ao Pará, devido aos elevados índices de chuva do clima equatorial da região amazônica. O café, como toda planta, gosta de chuva, precisa de chuva, mas chuva em excesso, o café rejeita. Por isso o café, ele se desenvolve tão bem na nossa região. Na nossa região de clima tropical, aonde nós temos duas estações muito bem definidas. Clima tropical, você sabe disso. Temos uma estação seca e uma estação chuvosa. Clima tropical é o clima ideal. Clima perfeito para o café. Então, no Pará, o café não se desenvolveu, o café não se prosperou. E decidiram trazer o café para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro foram introduzidas as primeiras lavouras comerciais de café. Rio de Janeiro, você sabe, já está em uma área de clima tropical. E lá no Rio de Janeiro nós tivemos as primeiras fazendas de café, as primeiras fazendas comerciais, essas novelas de época que retratam situações no período escravocrata, essas novelas de época que retratam sobre lavouras de café, todas são gravadas em uma região do Rio de Janeiro conhecida como Vale do Café. Porém, o café, ele vai seguir o Rio Paraíba do Sul. O Rio Paraíba do Sul, ele deságua ali no Rio de Janeiro, mas ele segue para São Paulo. E aí, através do Rio Paraíba do Sul, o café ele vai chegar na região denominada Vale do Paraíba, onde nós temos a cidade de Aparecida do Norte, cidade de Lorena, cidade de São José dos Campos, a cidade de Taubaté. E nessa região, o café ele vai prosperar de uma forma extraordinária no Vale do Paraíba. Grandes lavouras de café foram criadas, grandes lavouras de café foram cultivadas e plantadas nessa região chamada Vale do Paraíba. E nós vamos verificar que, à medida que vai ocorrendo a expansão cafeeira, a balança comercial brasileira, que era extremamente deficitária. Afinal de contas, nós importávamos produtos da Inglaterra e vendíamos o quê? Nada. Balança deficitária. Balança comercial brasileira, à medida que o café começa a ser plantado, cultivado, à medida que as lavouras de café vão se expandindo no Vale do Paraíba, a balança comercial brasileira começa a ter superávit. Ela começa a se tornar favorável. Ou seja, o dinheiro, ao invés de sair do país, o dinheiro começa a entrar. Que maravilha! Que maravilha! E aí nós vamos verificar que o café, ele continua a sua trajetória de expansão dentro do estado de São Paulo. E falo aqui para vocês, se o estado de São Paulo é o que é hoje, deve-se também ao todo-poderoso, onipotente Rei Café. Café do Vale do Paraíba, o café alcança o oeste de São Paulo. E aqui tem um detalhe importante. Quem conhece o Vale do Paraíba
Aparecida, Taubaté, aquela região, Lorena, ali nós temos um relevo, né? Vale, então de cá você tem Serra do Mar, você tem Serra da Mantiqueira, e espessura do solo nessa região de serra, tá? É uma espessura pequena, porque por baixo você tem rocha. E à medida que foram plantando, tá? Nessas terras de relevo acidentado, não no vale, mas tá? Na Serra da Mantiqueira, nós vamos verificar que o café, no início, uma terra extremamente produtiva, com muita matéria orgânica, mas posteriormente, café começa a decair, produtividade começa a diminuir, porque há um processo, você sabe muito bem, eu já estou dando aula de geografia também, viu? Nós temos um processo de lixiviação, de lavagem do solo, matéria orgânica, ela vai descendo, e o solo que já não tem grande espessura vai perdendo sua espessura. Mas, tá, temos que ficar com a imagem de prosperidade. Mas o café, no Vale do Paraíba, para o oeste de São Paulo, ele vai vivenciar. Ocorrerá com as lavouras de café uma transformação abrupta. Mas por quê? Porque no oeste de São Paulo, o café encontrou as condições perfeitas. O café encontrou as condições ideais para se desenvolver, para produzir. No oeste de São Paulo, então veja bem, do Rio, seguindo o Rio Paraíba, Vale do Paraíba, São Paulo, para o oeste. No oeste, o café encontrou aquele que é um dos tipos de solo mais férteis do Brasil, que é o solo de terra roxa. Nós sabemos que no Brasil nós temos alguns tipos de solo que são mais férteis do que outros. Nós já estudamos, já vimos que a lavoura da cana-de-açúcar, ela se prosperou lá na zona da Mata Nordestina, porque lá, além do clima, nós tínhamos também o solo de Massapé, um solo extremamente fértil. E um outro solo extremamente fértil do Brasil é o solo de terra roxa, no oeste paulista. E além disso, no oeste paulista, o clima tropical. Temperatura e umidade ideais, perfeitas. Tudo aquilo que planta precisa, o café encontrou no oeste de São Paulo. E nós vamos verificar, tá, que o café, lá no oeste de São Paulo, ele vai ser fundamental, determinante para desencadear um intenso processo de urbanização no estado de São Paulo. Ou seja, várias cidades se desenvolveram a partir do quê? Da cafeicultura. Isso já havia ocorrido no Vale do Paraíba e ocorreu em maior intensidade aonde? No oeste de São Paulo. Várias cidades, e todas cidades extremamente significativas e expressivas. Se nós temos, quando você olha para o interior de Minas, não, de qualquer outro estado, quando você olha para o interior de qualquer outro estado brasileiro, exceto São Paulo, gente, nós temos, tá, da geografia também, hierarquia urbana, capitais regionais, nós temos poucas. Minas nós temos, vamos lá, Juiz de Fora, nós temos Divinópolis, nós temos Berlândia, Montes Claros. Poucas. Agora, quando você olha para São Paulo, nós vamos encontrar o quê? Gente, nós encontramos no estado de São Paulo metrópole no interior. O único estado do Brasil que tem metrópole no interior.
Metrópole que não é capital, o único lugar que tem é São Paulo. Aí, então, como se deu? Graças a que fator tivemos essa urbanização, esse surgimento de cidades e grandes cidades no interior de São Paulo? Graças ao todo-poderoso, onipotente, eterno Rei Café. Tivemos, tá, surgimento de Sorocaba, que é, tá, considerada uma região metropolitana. Nós temos Campinas, grande metrópole brasileira. Um tecnopolo de produção tecnológica a partir das universidades que nós temos em Campinas. Ribeirão Preto, Bauru, Araraquara, Rio Preto, Marília, Presidente Prudente, todas essas cidades se desenvolveram a partir do quê? Do café. Então veja que o café, importantíssimo para fazer com que a balança comercial brasileira se tornasse favorável. Pela primeira vez, o Brasil estava exportando mais e importando menos. Mas também nós temos que destacar a urbanização da cidade de São Paulo. A urbanização da cidade de São Paulo. Os barões do café, como eram chamados, os produtores de café, os cafeicultores, eles escolheram São Paulo para viver, para morar. Suas fazendas no Oeste Paulista, mas suas residências, suas moradias em São Paulo. Afinal de contas, São Paulo está no meio do caminho. Está no meio do caminho, está entre o Porto de Santos e o Oeste Paulista. E foram determinantes os barões do café para alavancar a urbanização de São Paulo. O símbolo da urbanização deste período é a Avenida Paulista, construída pelos barões do café. Os barões do café, com o poder econômico que possuíam, iam para os Estados Unidos, iam para a Europa, e indo até a França, eles viram a Champs-Élysées, a avenida mais famosa, uma das avenidas mais famosas do mundo. E voltando para o Brasil, vamos construir a nossa Champs-Élysées. Construíram a Avenida Paulista. A Avenida Paulista hoje é o coração econômico do Brasil. É a sede de multinacionais, transnacionais. A Avenida Paulista hoje é onde nós temos a sede, o coração financeiro do Brasil, onde nós temos a sede de vários bancos e aonde nós temos a Bolsa de Valores. Mas a Champs-Élysées brasileira, a Avenida Paulista, originariamente foi construída para abrigar os barões do café em grandes casarões. Um exemplo desse período de prosperidade, um exemplo desse período de urbanização que o Brasil vivencia e atravessa na segunda metade do século XIX, a partir de 1850, graças ao todo-poderoso onipotente café. Mas não ficou por aí, não. Não ficou por aí, não. Café fez mais. Mas o que o café fez? Além disso, gente, no início, transportavam o café em lombo de mulas, burros, carros de boi, carroças, até o Porto de Santos, para que o café pudesse ser exportado. Mas agora a produção, batendo recordes e mais recordes, já não era mais suficiente. O transporte que se utilizava já não era mais. E aí os barões do café decidiram bancar o processo de implementação do transporte ferroviário no Brasil. As ferrovias
foram introduzidas pelos barões do café. A primeira ferrovia construída é a Sorocabana, em Sorocaba. Sorocaba, São Paulo, depois Porto Santo. E depois expandiram a malha ferroviária dentro de São Paulo. Primeira ferrovia, essa que eu citei, bancada, custeada por um barão do café, conhecido como Barão de Mauá. Então, veja, tá? Urbanização, ferrovia. E aqui, gente, nós temos que fazer justiça. Fazer justiça aos barões do café. Porque eles deram uma contribuição fenomenal quando introduziram o transporte ferroviário no Brasil. O transporte ferroviário foi o primeiro modal de transporte que nós tivemos no Brasil. E é até hoje o melhor para o Brasil. País com as dimensões continentais que nós temos, país que tem uma pauta de exportações, como nós temos, de produtos agrícolas, produtos primários, minério. O transporte nosso deveria ser essencialmente ferroviário. Então, uma coisa, eu vou falando para vocês, mais adiante, quando eu for falar, eu gosto muito do governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Tá? Kubitschek, mineiro de Diamantino, prefeito de Belo Horizonte, presidente de 56 até 1960, construiu Brasília, 50 anos de progresso, desenvolvimento, 5 anos de governo. Mas o Juscelino, ele merece ser criticado por uma coisa, justamente porque foi ele, o presidente, que mudou o modal de transporte que o nosso país construiu durante o segundo reinado. É ele quem vai acabar com a política de estímulo, de incentivo do transporte ferroviário. Isso aí o Juscelino, me perdoe. Quando ele introduz o transporte rodoviário no Brasil, quando ele abre o mercado brasileiro para as multinacionais do setor automobilístico, para recebê-las, ele teve que pagar um preço. E o preço que ele pagou, a pressão que ele recebeu, o preço que ele pagou, portanto, era desestimular o transporte ferroviário, para que mais e mais e mais e mais caminhões pudessem ser produzidos, mais e mais e mais caminhões pudessem ser vendidos. Então, os barões do café introduziram o transporte ferroviário no Brasil. Para por aí? Não, para não. Mais importante vem agora. Os barões do café, eles perceberam que, opa, não pode, aqui na roça, né, que eu estou com a minha casa na roça, aqui na roça fala-se o seguinte, que você não pode pôr os ovos numa galinha só, não. Ou então você não pode pôr os ovos num balaio só, não. Porque se você coloca os ovos numa galinha só, pode acontecer da galinha abandonar os ovos e abandonar o ninho e os ovos não chocarem. Então, você tem que pegar os ovos e dividir, colocar em 2 galinhas para chocar, em 3. Que aí, um ou outro ovo nunca choca. Isso acontece. Mas, se você divide, fica melhor. Os barões do café entendiam perfeitamente isso. Perfeitamente. Não podemos colocar o nosso dinheiro, essa é a metáfora, não podemos colocar o nosso dinheiro exclusivamente no café. Não podemos. Porque se nós formos investindo no café, a produção de café vai ser cada vez maior, o preço do café tenderá a diminuir. E os barões do café
Então, decidiram investir o seu dinheiro na construção de indústrias. Na construção de indústrias. E aí, nós vamos ter o processo de industrialização do Estado de São Paulo. Opa! Eu apertei no lugar errado aqui, gente. Trem doido. Tivemos o processo de industrialização do Estado de São Paulo. Então, as primeiras indústrias em São Paulo, elas foram bancadas, financiadas, custeadas pelos barões do café. Os barões do café. Por isso que o Estado de São Paulo, vamos lá, é o Estado hoje, tá, mais urbanizado, é o Estado mais populoso, é o Estado mais povoado, é o Estado mais industrializado, é o Estado mais rico do Brasil. Tudo graças ao café. Então, o café foi fundamental. Fundamental para o segundo reinado, para o governo de Dom Pedro II, para dar estabilidade econômica e estabilidade política. O café foi fundamental para fazer de São Paulo o Estado que é hoje. O Estado que é hoje. Eu considero o ciclo do café, sem dúvida nenhuma, disparado, tá? Um dos principais ciclos econômicos da história do nosso país. Se nós pegarmos e fizermos uma analogia, uma comparação do café com o ouro. O ouro poderia, tá, ser mais rentável, mas nós sabemos que o ouro não ficou no Brasil. Então, o café, ele faz com que ocorra essa inversão na pauta de exportações. O Brasil deixa de ser um país tão somente importador e passa a ser um país exportador. Dinheiro começa a entrar, e dinheiro começa a circular, e dinheiro começa a fomentar o desenvolvimento econômico do país. Meninos, alguma pergunta aí sobre o café? Só esqueci de falar uma coisa, tá? A mão de obra, inicialmente, nas lavouras de café, será escrava. Inicialmente. E aí nós vamos ter uma mobilidade de escravos do Nordeste brasileiro para o Sudeste. Outra questão importante é que eu vou tratar na próxima aula, nós vamos falar justamente sobre isso, sobre essa questão do escravismo. O que vai acontecer? Vai acontecer que, em 1845, nós vamos ter a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Com a aprovação Eusébio de Queiroz, a partir da pressão exercida pela Inglaterra, através de uma lei que foi aprovada pelo parlamento inglês, chamada de Bill Aberdeen, o Brasil vai proibir o tráfico negreiro. O Brasil vai proibir. Não queria não, viu, gente? Não queria não. Foi pressionado pela Inglaterra. Pressionado pela Inglaterra. Mas não pense você que a Inglaterra estava preocupada com os escravos, com a condição dos escravos, que a Inglaterra queria, tá, os escravos livres por uma questão humanitária. Tem nada disso, viu? Nada disso. A Inglaterra queria o fim da escravidão para que os escravos se tornassem trabalhadores assalariados. E uma vez trabalhadores assalariados, tendo din-din, pudesse comprar os produtos ingleses. E aí, com a Lei Eusébio de Queiroz, a partir de 1850, nós vamos ter o estímulo e o incentivo à imigração. Começou a faltar trabalhadores. Já que novos escravos não estavam chegando aqui no Brasil, começou a faltar. Solução? Buscar trabalhador branco, trabalhador europeu. É quando, então, nós tivemos um intenso fluxo de imigrantes vindos da Europa para o Brasil. Sobretudo da Itália. Sobretudo da Itália. Mas também da Espanha e alemães. Certinho? Meus queridos, eu queria comentar com vocês um pouquinho, tá, sobre a nossa prova
de segunda-feira, qual será a matéria, tá? Eu já coloquei no grupo de vocês de WhatsApp, mas eu gostaria que vocês estivessem atentos, por gentileza. Matéria vai... Vamos lá, então. Ó. Vou cobrar frente 1, tá? Frente 1. Frente 2, não vou cobrar, não. Frente 1, até porque são os assuntos que mais caem no Enem. Tá? Absolutismo, mercantilismo, até mesmo reforma religiosa, isso não é assunto que cai muito no Enem, não. Então, nós vamos nos debruçar sobre a frente 1. E aí, nós vamos começar, tá, na frente 1, sobre... nós temos aí, então... Deixa eu olhar aqui direitinho, porque senão eu anotei, estou ficando velho, então eu tenho que anotar as coisas, Eloy, você acredita? Aqui, tudo anotadinho, ó. Aqui, estou ficando velho. A idade chega para todo mundo. Então, veja bem, começa então aí na aula... Hã? Ué. Tô assim também, velho. Bom, chega para todo mundo, não adianta não. É democrática. Então, olha aqui, ó, começa, então, aula 19, tá? Aula 19, a vinda, né, de Dom João VI aqui para o Brasil. Então, a gente fala do período joanino, aula 19 e 20. Depois, nós temos Revolução do Porto, tá? E a independência do Brasil, na aula 21 e 22. Depois, nós temos primeiro reinado, tá? Governo de Dom Pedro I. É importante aí, viu, gente? Eu vou dar uma dica aí, ó. Dica preciosa. Primeiro reinado, esteja atentos à Confederação do Equador e à Constituição de 24, viu? Beleza. Depois nós tivemos o período regencial, que é a aula 25 e 26. Chama a atenção de vocês para aquelas duas características gerais que eu tanto enfatizei com vocês. Quais são as duas características gerais desse período? Nós temos, primeira característica, aquele temor da recolonização, ele acaba. Mas, por outro lado, nós tivemos um período de muita disputa, onde o Brasil vive o risco da desintegração territorial, tá? Em função das revoltas que eclodiram, que ocorreram, Sabinada, Balaiada, Cabanagem, tá? E Farroupilha. E depois nós temos a política interna do segundo reinado. Então, a nossa matéria vai da aula 19 à aula 28, que foi o assunto da videoaula de terça-feira. Terça-feira eu mandei uma videoaula para vocês, essa política interna do segundo reinado, é importante você assistir. Tá? Importante você assistir porque fala-se, nessa aula que eu gravei, eu estou falando muito da transição do período regencial para o segundo reinado, o golpe da maioridade, e também eu falo sobre o parlamentarismo às avessas, que eu comecei falando, fazendo uma revisão na aula de hoje. Seriam esses os nossos assuntos, tá joia? Nós vamos fazer no Google Forms, né, a nossa prova. Espero que todo mundo saia bem, tenho certeza que isso vai acontecer. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? E amanhã, tá, reforçando aí o bilhete que vocês já receberam, nós temos, né, a nossa festa junina, né, Elaine? Vai ser Isso mesmo, amanhã é a nossa festa junina. Começa às 8, né? Os meninos do terceiro vão no último horário. Uhum. Na forma de drive, né? Isso. Isso mesmo. Tá um novo jeito, né? Já estamos aprendendo assim também. Vamos ter que nos reinventar. Reinventar nossa forma de trabalhar, nossa forma de se divertir, né? Os nossos conceitos. Isso mesmo. Então, tá bom. Bom, gente, então, um abraço para vocês, que Deus abençoe, proteja todos nós. Tá joia? Abraço. Então, um abraço. Fiquem com Deus todos.